do Fute, tudo bem com vocês? Clima de Copa chegando, será que o Hexa vem? Vamos falar um pouco mais sobre Copa do Mundo aqui nos nossos vídeos, né? Trazer umas curiosidades, novidades e também alguns conteúdos interessantes para vocês. E hoje a temática é sobre as seleções que nós vamos enfrentar. Será que a gente deve se preocupar com alguma coisa? Como que elas vêm preparadas para essa Copa do Mundo, né? Qual foi o retrospecto? Vamos falar aqui um pouquinho disso. Então, espero que vocês curtam. Bora lá pro conteúdo! Bom, pessoal, vamos então falar um pouco das seleções que estão pela frente para o Brasil, né? A nossa fase de grupos, as 3 seleções que vamos enfrentar, Sérvia, Suíça e Camarões. Como que elas estão preparadas? Só que antes da gente começar a falar sobre isso, queria pedir para você se inscrever em nosso canal, deixa o like nesse conteúdo e ativa o sininho para a gente continuar trazendo conteúdos para vocês. Bom, agora vamos parar de enrolação e vamos lá falar um pouco dessas seleções. Então, galera, a gente já sabe aqui que algumas as seleções que classificaram, né, no nosso grupo, né, o grupo G da Copa do Mundo, a gente vai ter lá a Sérvia, a Suíça e Camarões. A gente falou até um pouquinho aqui sobre as eliminatórias das Copas Europeias, eliminatórias das Copas Africanas, e vocês podem ver aqui nossos conteúdos, e algumas dessas seleções saíram bem. Então a gente vai detalhar um pouquinho do retrospecto de cada seleção, falar um pouco dos jogadores, né, que eles têm, será que a gente tem que preocupar com alguma coisa, para mostrar um pouquinho para vocês aí o que tem pela frente. Vamos então começar pela seleção da Sérvia. Bom, a Sérvia veio pelas eliminatórias, né, europeias. Então ela classificou no grupo A em primeiro lugar de forma invicta. Igual a gente falou aqui nos vídeos anteriores também, o mesmo grupo que estava Portugal. Nas eliminatórias da Copa, ela então teve 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Bom, e na Europa temos outra competição, que é a Liga das Nações Europeias, né? No qual a Sérvia também estava em disputa na Liga B. Então são 4 ligas, A, B, C e D. A Sérvia estava na Liga B, não estava com tantas seleções principais ali, né, disputando. Porém, ela ficou em primeiro lugar no seu grupo também. Foram 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E essa classificação em primeiro lugar levou ela para a Liga A. Então, na próxima Liga das Nações Europeias, a Sérvia vai estar disputando a Liga A, onde tem Espanha, Portugal, Alemanha, igual a gente já conhece as grandes seleções. Bom, então se formos somar aí, foram 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota nos últimos jogos que a Sérvia esteve disputando, né? Bom, e os jogadores? Quem que a gente deve preocupar aí? Quem que a gente deve lembrar de grandes atletas da Sérvia que estão aí no momento? Bom, a gente vai começar então pelo Vlahovic, né? Até desculpa aí a pronúncia se estiver errado, né? Mas o Vlahovic está jogando então na Juventus, na Juve, né? É um dos artilheiros da competição da Série A, o campeonato italiano, está em terceiro lugar nessa disputa de artilharia, né? Então é uma promessa aí também, né? Só tem 22 anos e está sempre aí, tem um destaque, né, de virar uma estrela da Juventus. Também temos o Mitrovic, que joga no Fulham, né, na Inglaterra, e ele é o terceiro artilheiro, está em terceiro lugar também na artilharia da Premier League, né? Então atrás somente Haaland, né, o Cometa Haaland fazendo muitos gols, e também o Harry Kane, do Tottenham. Além disso, a gente tem alguns nomes que a gente já ouviu falar mais, né? O Tadic e o Jovic, né? Inclusive, o Jovic foi uma promessa aí que apostava-se muito no Real Madrid, mas acabou que, né, só fica nas lembranças aí dos madrilenhos. Bom, a segunda seleção que vamos falar é a Suíça, que também veio da Europa, né? E a gente pegando aí o mesmo retrospecto, a Suíça também teve 8 jogos nas eliminatórias da Copa Europeia, porém ela ganhou 5 e empatou 3. Ou seja, também veio de forma invicta e também saiu de um grupo muito difícil, né, deixando a Itália para trás. A gente até falou isso, né? A Itália nem mesmo se classificou para a Copa do Mundo. A Suíça, então, saiu como uma classificada direta desse grupo que tinha essa grande seleção. Já na Liga das Nações, a Suíça disputa a Liga A, então ela está entre ali, né, as grandes seleções, os grandes times que estão até mesmo em disputa aí, que são favoritos à Copa do Mundo. Então, contando com isso, ela teve uma vida um pouco mais difícil que a Sérvia. Então, no seu grupo, ela teve 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. E o grupo ainda tinha Espanha e Portugal. Então, ela acabou, né, vencendo e também perdendo para essas mesmas seleções. Então, se formos pegar então o retrospecto geral, foram 14 jogos também, né?
8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nos últimos compromissos que a Suíça esteve presente, né? E novamente, ela teve grandes seleções pela frente, ela conseguiu fazer jogos contra a Itália, Espanha e Portugal no meio deste caminho. E alguns jogadores aí que a gente conhece já, né? Que, por exemplo, é o caso do Shaqiri, que agora está no Chicago Fire, porém, ele já jogou, como sabemos, né, no Liverpool, Bayern de Munique e a grande Inter também na Itália. Então, passou por grandes equipes, né, apesar que a gente não lembra-se de um destaque muito grande, mas teve em sua carreira a passagem por essas grandes equipes, né. Outro grande jogador é o Xhaka, que está no Arsenal, né. O Arsenal atualmente na liderança da Premier League, aí, fazendo uma grande campanha. E o Xhaka também é um dos jogadores que mais disputou jogos pela seleção da Suíça. Então são 2 atletas aí que a gente já conhece o nome e também temos que ficar de olho. Agora, para fechar o grupo G, temos Camarões, né? Camarões que veio, né, classificado direto aí das eliminatórias da Copa Africana, né? Camarões, então, ele liderou o seu grupo, teve 6 jogos, né, no qual ele teve 5 vitórias e apenas 1 derrota na competição. E ele classificou, então, para a fase final, no qual ele disputou com a Argélia, né? Então foi um jogo de ida e volta, ou seja, mais 2 jogos, no qual ele perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo jogo fora de casa, né? Pelos gols fora de casa, acabou então se classificando e ficando com a vaga. Já na Copa Africana das Nações, né, Camarões ficou com o 3º lugar na competição. E o retrospecto dele dentro, né, da competição foi que na fase de grupos eles tiveram 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota, venceram nas oitavas, venceram nas quartas de finais, caíram na semi, né, depois de empate e perder nos pênaltis, mas venceram também após o empate e também nos pênaltis a decisão de 3º lugar. Então esse foi o retrospecto então, de Camarões, que ficou em 3º lugar na competição. Então Camarões, nos seus últimos compromissos, foram 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até então, né, ficando aí com a 3ª colocação na Copa Africana das Nações. E seus jogadores aí, alguns nomes conhecidos, como Choupo-Moting, né, no caso que joga hoje no Bayern de Munique, né? E ele tem até uma história curiosa, porque ele passou pela base, seleções de base, foi pela seleção alemã, ele nasceu na Alemanha, né? Mas decidiu defender então Camarões na seleção profissional. E no caso do Onana, que é um goleiro, né, que estava na Ajax, teve boas campanhas com a Ajax também, assim como o Ajax teve boas campanhas na Champions League, e agora está jogando pela Inter de Milão. Bom, pessoal, então como vimos, né, as seleções que vamos enfrentar, obviamente tiveram bons retrospectos porque elas chegaram, né, até a Copa do Mundo. Né, a gente tem que ficar atento, por exemplo, como no caso da Sérvia, né, que tirou Portugal ali a princípio, né, Portugal acabou depois vindo pela repescagem, se classificando, mas teve bons retrospectos aí nos seus últimos jogos. Né, a Suíça, que também enfrentou grandes seleções, apesar de ter uma campanha um pouco inferior ali no caso da Sérvia, né, se for pegar os jogos, o número de vitórias, empates e derrotas, né, no total. Porém, ela vem aí de grandes disputas, né, com grandes equipes, então, ou seja, ela pode estar um pouco mais acostumada com os grandes jogos e também a gente tem que ficar atento. E sempre, né, as seleções africanas que sempre vêm demonstrando bom futebol nas Copas do Mundo também, com alguns grandes nomes, né, Camarões, a gente já conhecia por causa Samuel Eto'o, um dos grandes atletas, né, que a gente teve no nosso tempo, mas também pode representar, né, a gente ficar um pouco esperto aí com essas seleções. Com certeza não vai ser um grupo fácil, né, mas obviamente o Brasil entra como favorito, né, a seleção em primeiro lugar no ranking da FIFA. Novamente vamos como favorito para essa disputa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então, falando um pouco dessas seleções que estão no grupo do Brasil, como que elas chegaram para essa Copa do Mundo, retrospecto nos últimos jogos. Será que a gente deve se preocupar? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Aproveita e deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho também, pessoal, para nos ajudar. Muito obrigado e até mais!